Olá, eu sou Ludmila. Eu sou Larissa. É o Prosa em Família, versão à distância, né, Larissa? Com o nosso gabinete sempre Mentira. conosco aqui, ó. Estamos dentro do nosso gabinete discutindo o Rolo May, que é a proposta de março, a proposta de estudos desse mês de março. Então, no último vídeo a gente falou um pouco sobre ansiedade e agora nós vamos falar sobre outro conceito que o Rolo May desenvolve, que é o conceito de culpa. E também organiza muito das relações sociais, especialmente na adolescência aí, né, Ludmila? Então, eu achei muito interessante uma das colocações dele que ele faz a respeito da culpa, que ele vai dizer o seguinte, a gente nunca consegue enxergar o outro sob o ponto de vista dele, né? Devido à impossibilidade natural que isso acontece. Então, a gente nunca vai conseguir se antecipar sempre sobre o que o outro sente, sobre como o outro reage, sobre como o outro pensa, e isso vai nos trazer uma sensação de inadequação nas relações, né, Larissa? Sim. Então, isso vai gerar também uma culpa que vai permear essas relações o tempo todo. Então, ele fala da importância de sabermos lidar com essa culpa. Sim, é interessante porque ao mesmo tempo em que a empatia é um dos conceitos muito trabalhados pelo existencialismo do Rolo May, tem ali um momento em que ele vai dizer, a gente é empático, mas a gente continua olhando as coisas, a vida, pelos nossos olhos. Então, por mais que você faça um movimento de se colocar do lado de lá, você ainda está vendo a partir da sua existência. Da sua visão, Da sua visão. E aí ele vai dizer, o fato da gente se afastar do mundo natural nos dá uma culpa já de antemão. Porque o que é afastar-se do mundo natural? É a gente não estar numa integração perfeita com outros elementos da natureza. A gente também é natural, né? Senão a gente fica pensando que o homem é de outra ordem. O homem também é natureza. Mas o homem está urbanizado, o homem está num sistema produtivista. Então, a culpa por esse afastamento da natureza existiria de antemão, porque nós estamos numa sociedade civilizada, urbanizada, etc. E a outra culpa que ele vai dizer que a gente tem, e que é esse sentimento de inadequação que a Ludmila está falando, é porque é como se a gente realmente não tivesse a capacidade de fazer esse movimento de entender a coisa pela perspectiva do outro. A gente consegue ser empático, mas a gente nunca vai conseguir ser o outro. Então, tem que tomar cuidado, né, Ludmila, porque às vezes na educação dos filhos, os pais vão sentindo essa culpa e isso estabelece um comportamento meio compensatório. Então, olha, especialmente o adolescente que se distancia, que se diferencia dos pais, o pai e a mãe podem achar que nunca vão entendê-lo, então vão compensando isso de outra maneira. E aí a coisa se desorganiza. Eu acho que quando a gente fala traz essas questões do Rolo May, quando a gente relaciona isso com a adolescência, a gente vai ter uma questão importante para ser dita, que o adolescente, muitas vezes, ele vai experimentar o que o Rolo May chama de alienação, né? Por causa dessa questão da desconexão com a natureza, e aí pensemos o seguinte, que o adolescente já nasceu numa sociedade onde o homem dominou a natureza, né? Então, ele não experimentou essa conexão de uma forma mais profunda. Então, isso já o desloca para um outro lugar. Muitas vezes é uma fase em que ele vai ter dificuldade de estabelecer relações significativas com outras pessoas. Então, isso é uma coisa que também vai afetando o adolescente. E o outro ponto, eu acho que o que também se acentua na adolescência é esse distanciamento do seu eu autêntico. O adolescente ainda está nessa busca, não diria nem distanciamento, né? Ele ainda está construindo essa questão. Então, isso vai causar para o adolescente uma sensação de não pertencimento, né, Larissa? Aí, por outro lado, o pai já acha, não consegue reconhecer esse adolescente, acha que não vai conseguir lidar com ele e estabelece esse sistema compensatório que você mencionou. Então, eu acho que são
é importante dizermos de tudo isso aqui, porque são caminhos pelos quais o terapeuta pode prosseguir com seu atendimento, né? Fazer as averiguações necessárias, entender o contexto familiar. Então, eu acho que são pontos importantes da obra do Rolumei que a gente consegue realmente associar de forma mais profunda à adolescência e deixar que esses conceitos conduzam um pouco, norteiem, na verdade, o atendimento do terapeuta. E porque aí eu penso, né, que o terapeuta deve trabalhar com os pais numa perspectiva assim, ó, o que o pai pode fazer, o pai e a mãe, é estar com o adolescente, mas não viver por ele, porque aí eu acho que esse sistema compensatório, ele vai funcionando muito nesse sentido, de, meu filho, eu não sei se eu consigo entender meu filho muito bem, mas eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele passe por tal coisa e tal coisa, e aí os pais vão se antecipando. É preciso deixar o adolescente viver o autêntico, se sentindo acompanhado, com suporte, se sentindo suportado, né? Nessa oferta aí. E a gente também precisa permitir, os pais precisam permitir que o adolescente faça suas experimentações. E aí entramos num outro tópico que o Rolumei vai dizer diretamente para os terapeutas, que é o da moralidade. De não moralizar as experimentações que o adolescente vai fazer. Primeiro, porque experimentar é parte de todas as existências. Segundo, porque para o adolescente a rebeldia tem um sentido importante, um sentido de transgressão, um sentido de individuação e que não deve ser abafado. Então, o terapeuta há de ter muito cuidado para não moralizar os atendimentos e não deixar essa rebeldia ficar sufocada, né, Ludmila? Porque assim, acima das questões éticas existe, e aí como nós mesmas dissemos no início desse vídeo, existem o nosso jeito de pensar, né, Larissa? E aí tem que estar o cuidado, porque eu não posso deixar que isso prevaleça diante daquilo que o adolescente está me trazendo. Então, às vezes, é uma demanda que me assusta, porque eu esqueci que eu já vivi isso na adolescência, e a tendência é reprimir, é oprimir, é dizer não, né? Ou a tendência não, é o que não pode acontecer, é tentar conduzir isso pelo viés da moralidade. Exatamente. Né? E aí eu acho que o caminho que precisa ser traçado é o de auxiliar o adolescente a solucionar essas questões e não a fazer de conta que elas não existem ou que ele não deve passar por elas. E a gente está falando de coisas até muito simples, como, por exemplo, né, a primeira trans, o primeiro porre. Sim, masturbação, que é inclusive um dos exemplos que ele cita no livro, né, de um aconselhador que recebe a notícia de que o adolescente está se masturbando e o aconselhador tem uma opinião sobre isso, que é atravessada por um viés religioso, né? Lembrando que nós estamos falando da primeira metade do século XX, que é quando o Rolumei está escrevendo aí, entre a primeira e a segunda. Então, um monte de questões morais embutidas nessa coisa da sexualidade. E o aconselhador deixa vazar isso para o atendimento. Né? E é exatamente o que ele chama atenção para não fazermos. Você pensa sobre coisas porque você é religioso, você é terapeuta, isso não pode atravessar a sua prática. Sim. Né? Porque senão você está abafando uma experimentação que faz parte do encontro com a existência autêntica. E para os pais também, né, Ludmila, o terapeuta deve trabalhar junto aos pais, porque a tendência dos pais é avaliar moralmente o que está acontecendo com o filho. Sempre. E achar que, olha, aquilo é impossível de se pensar, meu Deus, meu filho está fazendo isso. E é isso, né? A gente esquece que já fez lá atrás também, que já passou por tudo isso. E aí, reprimir não vai possibilitar esse encontro, essa construção de quem ele realmente é. E vai gerando traumas lá na frente, né, Larissa, que às vezes ficam muito mais difíceis de serem enfrentados. Então, eu acho que o caminho é realmente conduzi-lo à naturalidade, a entender que tudo aquilo faz parte de essas questões, quando eu digo tudo aquilo, essas questões da adolescência fazem parte de um processo natural, né? E que naturalmente também se dissiparão, se forem solucionadas. Do contrário, não.
a repressão vai fazer com que aquilo fique latente. Pode até ficar escondido agora, mas aparece de novo num outro momento lá na frente, na forma de trauma, né, de transtornos. De dificuldade relacional, exatamente. Dificuldade relacional. Olha, nós então estamos aqui sugerindo para você, ó, que leia o livro, acompanhe essa discussão que a gente está fazendo aqui no nosso gabinete. Esse capítulo sobre moralidade é o capítulo 9. E a gente agradece a sua presença aqui. Continue Obrigada. no nosso gabinete, tem um monte de vídeos com conteúdos excelentes para você. Excelente. Beijão, gente. Tchau, até a próxima. Tchau. Satisfação pelo clique. Fake, a vontade, critique. Não é tão só correr. Tamo aguardando o convite.